Boa tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 13 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, sobre futebol. E vamos começar por Campeonato Brasileiro. E tivemos mais uma rodada eletrizante neste final de semana. Rodada esta 28ª, que começou no sábado. E heróico, o Botafogo venceu o Timão em noite de Elton Leite e ganhou fôlego no Z4. O Botafogo está vivo no Campeonato Brasileiro. Depois das 3 derrotas seguidas que o levaram à lanterna, o Alvinegro venceu o Corinthians por 1-0 na noite deste sábado na Arena da Amazônia, em Manaus. Com atuação heróica e valiosa. Com 1 a menos desde os 26 minutos do segundo tempo, quando Bolatti foi expulso em decisão rigorosa do árbitro André Luiz de Freitas Castro, os cariocas resistiram ao Timão, que pressionou muito e esbarrou no inspirado Elton Leite. Alisson, de pênalti, fez o gol do triunfo. Corinthians, que buscava vencer 3 jogos seguidos pela primeira vez no Brasileirão, sentiu falta de 6 de seus principais nomes, Renato Augusto e Ralf, poupados, e Gil e Elias, Lodeiro e Guerreiro, todos a serviço de suas seleções. O técnico Mano Menezes e os jogadores em campo reclamaram muito do pênalti a favor dos cariocas, bem marcado por Freitas Castro, e do acréscimo de 5 minutos na etapa final. Com o resultado, o Alvinegro chegou a 29 pontos e, após todos os jogos aí da rodada, deixou a lanterna, ocupa agora a penúltima colocação na frente do Curitiba, que também tem os mesmos 29 pontos. Já com 46 pontos, o Corinthians caiu para a 6ª colocação após o término da 28ª rodada. Portanto, é o Corinthians oscilando muito no Campeonato Brasileiro, venceu, para todos aí que lembram, na última rodada, venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, em pleno Mineirão, e agora perdeu de 1-0 para o Botafogo, que até então era o lanterna, pois venceram o líder fora e perderam para o lanterna também fora, mas num campo neutro, na Arena Amazonas, em Manaus. Portanto, resta aí a Mano Menezes tentar juntar os cacos e conseguir levantar a equipe agora com a volta de alguns jogadores para a próxima partida. Também no sábado, de virada, Palmeiras venceu o Grêmio e conquistou a trinca e respira na tabela. Palmeiras engrenou na árdua missão de fugir do rebaixamento. Na base da raça, da sorte e também da evolução técnica e tática, o Alviverde venceu o Grêmio por 2-1 de virada no Pacaembu pela 28ª rodada do Brasileirão. E com isso chegou a 3 vitórias seguidas. Antes tinha batido Chapecoense e Botafogo. O tricolor gaúcho, por outro lado, teve mais uma vez sua arrancada brecada. Mesmo assim, segue bem colocado. O time de Filipão teve Barcos expulso e cedeu a vitória. O argentino foi quem abriu o placar. Mochi e João Pedro viraram para o Palmeiras. A ascensão do Verdão na classificação segue de vento em popa. Lanterna até pouco tempo atrás, o time do técnico Dorival Júnior chegou agora aos 34 pontos e saltou para a 12ª colocação, a 4 pontos do Z4. Já a equipe gaúcha, com os mesmos 46, caiu para a 5ª colocação após o término da rodada. Na próxima, a 29ª, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um clássico com o Santos pela frente. Será no domingo, dia 19, às 16 horas. O Verdão recebe o Peixe no estádio do Pacaembu. Já o Grêmio, por sua vez, joga no sábado, mais uma vez fora de casa. A equipe gaúcha encara o Goiás às 18h30 no Serra Dourada, em Goiânia. Portanto, aí o Palmeiras de Dorival Júnior conseguindo sair de vez da zona de rebaixamento, conseguindo um suspiro, um alívio, podendo aí jogar algumas partidas sem a pressão de estar na zona de rebaixamento. E, como vimos aí, conseguiu 3 vitórias já seguidas, consecutivas,
e tem o Santos pela frente, né? Terá o Santos pela frente no próximo domingo no Pacaembu. Portanto, um jogo que pode dar de vez aí a chance do Palmeiras brigar até mesmo por uma vaga na Sul-Americana, ou até mesmo, quem sabe, se engrenar, buscar aí uma vaga na Libertadores. Meio difícil, mas não impossível para o futebol. Também pelo Campeonato Brasileiro, mas no domingo, ontem, o Galo venceu, sonha agora com a taça e São Paulo perde chance de colar no líder. Os olhos estavam no campo do Independência e os ouvidos no que vinha do Maracanã, no Rio de Janeiro. Atlético Mineiro e São Paulo se enfrentaram em Belo Horizonte neste domingo, ligados no que acontecia na partida entre Flamengo e Cruzeiro, não só pela rivalidade, no caso do Galo, mas principalmente para projetar o que ainda podiam esperar no campeonato. Alegria em dobro para os atleticanos, que bateram os paulistas por 1-0 e celebraram a derrota cruzeirense por 3-0. Resultados que fazem o time de Liverpool sonhar com a possibilidade de um título. São 9 pontos de distância para a ponta. O revés não muda a situação do São Paulo, que continua a 7 pontos da liderança, mas faz a equipe lamentar mais uma oportunidade perdida de encostar na raposa e freia sua recuperação. Após vitória nos 2 últimos confrontos, que sucederam um jejum de 4 jogos sem ganhar, se o título ainda é um sonho, as duas equipes mantêm a disputa por uma das vagas para a Libertadores de 2015. Com a vitória, o Galo retomou a 4ª posição com 47 pontos. E o São Paulo caiu para a 3ª colocação com 49, atrás também do Internacional, que bateu o Fluminense em casa por 2-1. Os times agora deixam o Brasileirão de lado para se concentrar em outras competições. O São Paulo vai ao Chile, onde na quarta, às 19h30, enfrenta o Juan Chipato pelas 8ª de final da Copa Sul-Americana. Tem vantagem por ter vencido a partida de ida em casa por 1-0. No mesmo dia, o Galo terá de virar o duelo de 180 minutos contra o Corinthians pela quartas de final da Copa do Brasil. O time perdeu a ida em São Paulo por 2-0. A decisão será no Mineirão às 22 horas. Portanto, São Paulo deixou escapar aí uma chance enorme, né? Colaria no Cruzeiro em caso de vitória, conseguiria ficar aí a 4 pontos, faltando aí 10 rodadas para o término da competição. Uma vantagem que colocaria muito fogo aí na competição, além do que já tem, né? E o São Paulo deixou escapar. Infelizmente, para os São Paulinos não foi bom, mas para os atleticanos, né, foi ótima rodada. Venceram o São Paulo, colaram no próprio São Paulo, estão a 2 pontos do São Paulo e a 9 do Cruzeiro, líder, ainda com chance sim, matematicamente, de título, mas é lógico, vão ter que torcer muito aí para o Cruzeiro ainda tropeçar. Lembrando que o Cruzeiro é líder com 56 pontos, e o segundo é só o Internacional com 56 pontos de diferença. Ainda a folga do Cruzeiro na liderança é muito grande, então o São Paulo precisa melhorar, precisa deixar de perder essa chance se quiser almejar algum título na competição. Criciúma e Santos fizeram aí o último jogo envolvendo paulistas e Criciúma levou a melhor, venceu mais uma vez em casa, deixou o Santos longe do G4. O Criciúma conseguiu 3 pontos importantes em uma luta para fugir do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. Com todos os seus jogadores se desdobrando em campo, o Tigre não tomou conhecimento da boa fase do Santos, que havia vencido os 3 últimos jogos no Nacional, e mostrou que seu sistema ofensivo vem evoluindo. Marcou 3 gols pelo segundo jogo consecutivo no Heriberto Russo e fez 3-0. A vítima anterior havia sido o Atlético Mineiro, 3-1. Ainda assim, segue sendo o pior ataque da competição, agora com 19 gols. Joilson, Rodrigo Souza e Luca
marcaram e levaram o time para o 18º lugar, ainda dentro da zona de rebaixamento, com 30 pontos. Seu próximo adversário será o Fluminense, no sábado. Já o Santos, que tinha a chance de colar no G4, marca passo e segue em sétimo, com 42 pontos, 5 atrás do Atlético Mineiro, quarto colocado. Na próxima rodada, faz o grande clássico aí contra o Palmeiras no domingo. Em um lance bizarro, chamou a atenção no primeiro tempo, inclusive. Leandro Damião, em disputa de bola na área, puxou a própria camisa, como se quisesse simular uma falta. Depois tentou se explicar. Não foi simulação, eu só queria tirar um pouco a camisa que estava apertando. Esse foi um lance aí bizarro da partida. O Leandro Damião tentou aí simular alguma falta e não conseguiu. Aí o juiz não caiu na dele e o Santos também caiu diante do Criciúma 3-0 e parou aí a reação que estava tendo muito efeito, estava chegando aí entre os primeiros colocados, mas parou aí em sétimo lugar com 42 pontos e agora tem um clássico pela frente contra o Palmeiras. Nada melhor que um clássico para deixar de vez a má fase, tanto pelo lado do Santos quanto do Palmeiras. Se o Palmeiras vencer, pode ser que já dê realmente adeus ao perigo de cair para a Série B. Quanto ao Santos, se vencer, pode colar de vez nos líderes da competição, pois se caso algum aí tropeçar, o Santos estará lá próximo para tentar alcançar. Além dos 4 paulistas, tivemos também outros jogos. Botafogo, 1-0 no Corinthians, abriram a 28ª rodada. No mesmo dia, no sábado, o Goiás goleou o Curitiba, que é o lanterna da competição, por 3-0. Goiás 3, Curitiba 0. Jogo este que foi no Serra Dourada, no sábado às 18h30. Também no sábado, às 9 horas, como citamos, o Palmeiras venceu o Grêmio por 2-1 de virada no Pacaembu. No domingo, Flamengo 3, Cruzeiro 0. Jogo este foi no Maracanã. No Independência, o Atlético Mineiro 1-0 no São Paulo. Na Arena Fonte Nova, o Bahia foi surpreendido pelo Chapecoense. Chapecoense que goleou o Internacional por 5-0 na rodada anterior. Venceu agora fora de casa o Bahia por 1-0. O Internacional se recuperou aí na competição, jogando em casa e venceu o Fluminense por 2-1 no Beira-Rio. Um grande jogo e o Internacional aí conseguiu chegar mais próximo ao líder Cruzeiro. Na Ilha do Retiro, o Sport, mesmo jogando em casa, perdeu para o Vitória por 2-1. O Atlético Paranaense, jogando em sua arena, Arena da Baixada, venceu o Figueirense por 3-0. E também o Criciúma, que venceu o Santos pelo placar de 3-0 em seu estádio, concluindo aí a 28ª rodada. Esses foram os jogos e a classificação segue da seguinte forma: o Cruzeiro lidera com 56, como dissemos, e o Inter vem em segundo com 50. São Paulo em terceiro com 49 e o Atlético Mineiro em quarto com 47. Estes seriam os 4 aí primeiros que classificariam para a Libertadores em caso do campeonato terminar hoje. O Grêmio vem em quinto com 46, mesmos pontos do Corinthians em sexto, também com 46. O Santos vem em sétimo com 42, o Fluminense em oitavo também com 42. Em nono e em décimo, Goiás e Flamengo, ambos com 37 pontos. Em 11º, o Sport com 36. Palmeiras já vem logo aí em 12º com 34 pontos. Chapecoense em 13º tem também 34. Os mesmos de Atlético Paranaense em 14º com 34 pontos. O Figueirense vem em 15º com 32 pontos. E o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Vitória, que venceu fora de casa e conseguiu sair da zona de rebaixamento, 16º com 31 pontos. Os 4 últimos, Bahia e Criciúma, 17º e 18º, ambos com 30 pontos cada. E em 19º e 20º,
Botafogo e Coritiba, ambos com 29 pontos. Como vimos aí a parte de baixo da tabela, a briga é muito acirrada. Duas equipes, as duas últimas com 29. Depois Bahia e Criciúma com 30, fora da zona de rebaixamento. Vitória com 31, Figueirense 32 e Atlético Paranaense, Chapecoense e Palmeiras com 34. Portanto, bem embolada ainda a parte de baixo da tabela, que promete aí muita luta e muitos jogos eletrizantes para ver aí quem escapa e quem cai para a Série B do ano que vem. Já no lado de cima da tabela, Cruzeiro mantém a folga aí de 6 pontos, mas perdeu 2 jogos, né? Acende aí a atenção, né? A lanterna, porque já estão colando aí no Cruzeiro as outras equipes, e o próximo jogo do Cruzeiro é fora contra o Vitória. Portanto, o Cruzeiro não pode nem pensar em perder em caso de derrota. Se o Inter vencer o seu jogo, que é contra o Corinthians, jogo este será no Beira-Rio, cola aí, fica 3 pontos e faltando 9 rodadas após a 29ª. Portanto, tem chance sim as equipes de título, fora o Cruzeiro, o Inter, São Paulo, Atlético, Grêmio e até mesmo o Corinthians tem muita chance de título. Disputa essa que a gente vai acompanhar aí atento e passar para você de casa. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre Paulista da 2ª Divisão e também da Copa Paulista. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 997272852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. Falamos aí no primeiro bloco a disputa eletrizante que está sendo o Brasileirão, e também, não ficando muito atrás, o Paulista da 2ª Divisão está na reta final e os times aí buscam o seu acesso à Série A3 do Paulista. Olímpia, time da nossa região, venceu na manhã deste domingo o time do Primavera. O Galo Azul venceu aí na estreia do técnico China, que estreou aí no comando do Olímpia. O Galo Azul jogando na manhã deste domingo em Olímpia,
no estádio Teresa Breda, fez a lição de casa e derrotou a equipe do Primavera por 1-0. O confronto foi válido pela quarta rodada do quadrangular final do Campeonato Paulista da segunda divisão, grupo 19. O único gol aconteceu ainda na primeira etapa através do atacante João Paulo. Com a conquista dos 3 pontos, o Alves Celeste pula para a terceira colocação com 4 pontos. Por outro lado, o Primavera continua na segunda posição com 1 ponto a mais. Lembrando aí, o João Paulo é o João Paulo mesmo que jogou no FFC, que é aqui da cidade de Fernandópolis, está jogando no Olímpia, fazendo aí uma grande competição. Deu gol de vitória aí para o time do Olímpia, que embola ainda mais aí no grupo 19. Também pelo Paulista da segunda divisão, Barretos, também time da nossa região, venceu em casa também, fez sua lição de casa, venceu o Atibaia por 2-0. Touro do Vale, como é chamado, Barretos segue na luta pela Série A3. Barretos conseguiu se manter na briga pelo acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Na noite de sexta-feira, na abertura da quarta rodada, o Touro do Vale derrotou o Atibaia por 2-0 na Fortaleza, em Barretos. Os gols da vitória barretense foram assinalados por Igor Henrique e Rafael Moreto, que recolocaram o Touro do Vale no segundo lugar do grupo 18 com 7 pontos, perdendo apenas no critério de saldo de gols para o Atibaia. Portanto aí Barretos conseguindo também a recuperação na competição, né? Havia perdido no jogo anterior, venceu o Atibaia agora por 2-0. Além de Barretos e Atibaia, pelo grupo 18 tivemos também Portuguesa Santista e Taboão da Serra. Portuguesa Santista jogou em casa e venceu por 1-0 o time do Taboão da Serra neste domingo às 10 horas. Pelo grupo 19, né, citamos anteriormente, Olímpia 1-0 no Primavera também neste domingo. No sábado, pelo mesmo grupo do Olímpia, o Nacional da capital, jogando em casa, venceu o Grêmio Prudente por 2-1, conseguindo aí uma vitória importantíssima o Nacional, e com isso a classificação ficou da seguinte forma: do grupo 18, grupo que está o Barretos, Atibaia lidera por ter saldo melhor que o Barretos. Atibaia em primeiro com 7 pontos, os mesmos pontos de Barretos em segundo, 7, porém, como eu disse, com um saldo melhor. Portuguesa Santista vem em terceiro com 4 pontos e o Taboão da Serra vem em quarto com 4 pontos também. Lembrando que faltam apenas 2 rodadas para o término desta fase, e ao término das 2 fases saberemos quem são os 4 que conquistarão aí o acesso para a Série A3 do Paulista do ano que vem e jogarão com a Votuporanguense. Pelo grupo 19, o Nacional lidera com 8 pontos. Em segundo vem o time do Primavera com 5 pontos. O Olímpia vem em terceiro após a vitória diante do Primavera, subiu aí para a terceira colocação com 4 pontos. E o Grêmio Prudente amarga na lanterna com 3 pontos. O Grêmio Prudente fez uma bela campanha na fase anterior, né, em outras fases também, porém não vem demonstrando aí um bom futebol nesta penúltima fase. Lembrando que a última é a final. Os 2 líderes de cada grupo farão a final, e os 2 segundos só garantem a vaga para o Paulista da Série A3. Só garantem não, né? Já garantem muito, que é o acesso para a Série A3. Os próximos jogos falaremos aqui para você, e as próximas classificações também. Mudando agora de Campeonato Paulista da segunda divisão, citamos aí o Votuporanguense, né, que está na Série A3, mas que está disputando também a Copa Paulista. Copa Paulista que aconteceu também mais uma rodada neste final de semana, e o Votuporanguense jogando em casa contra o Atlético Sorocaba. Lembrando que o Votuporanguense havia sido derrotado no jogo do primeiro turno, né, agora no retorno empatou em casa, sendo derrotado por 1-0 em Sorocaba, e agora empatou 0-0 em casa. Só um milagre vai tirar a vaga do Galo, né? O Galo é o Atlético Sorocaba. Sobre um calor infernal na manhã deste domingo, 38 graus,
o Atlético Sorocaba conquistou um resultado de suma importância na luta por vaga na Copa Paulista. O Galo segurou o votuporanguense e empatou sem gols no estádio Plínio Marim, no fechamento da quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista. O jogo teve bons momentos e outros que desagradaram os mais de 1.000 torcedores presentes. O resultado foi melhor para o Atlético Sorocaba, que passou a somar 10 pontos e ficou a um passo da terceira fase, faltando ainda 2 rodadas. O CAV soma 7 pontos e tem no meio de semana um confronto direto com o Independente, 6 pontos, pela segunda vaga do grupo, que tem a Ferroviária eliminada já, sem ponto nenhum, depois de perder no sábado para o Independente por 1-0. Além de Votuporanguense, 0 e Atlético Sorocaba também 0. Como citamos aí, a Ferroviária perdeu em casa para o Independente por 1-0. Estes jogos valem pelo grupo 7. Pelo grupo 6 da competição, também da Copa Paulista, o São Bento empatou com o Comercial em 1-1. E também no mesmo grupo, o São José empatou com o Internacional em 3-3. Pelo grupo 5, Rio Branco de Americana 2, Batatais também 2, Red Bull 2, Santo André 0. E pelo grupo 4, Botafogo de Ribeirão Preto 1, 15 de Piracicaba também 1. E União Barbarense 2, São Bernardo 1. Esses foram os jogos aí da quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista. Após esses jogos, as classificações dos grupos, dos 4 grupos, ficaram da seguinte forma. Pelo grupo 4, quem lidera é o Botafogo de Ribeirão Preto com 8 pontos. O São Bernardo vem segundo com 6. O 15 de Piracicaba vem terceiro com 5. E União Barbarense vem em quarto com 3. Como faltam aí 2 rodadas, todas as equipes do grupo 4 ainda têm chances de classificação. Pelo grupo 5, o Rio Branco lidera com 8 pontos. Em segundo vem o Red Bull com 7. Em terceiro vem o Batatais com 4. E em quarto lugar o Santo André com 3 pontos. Mesmo caso aí no grupo 5, é o mesmo caso do grupo 4. Todas as equipes ainda têm chance de classificação, pois restam aí 2 rodadas para o término da fase que estão jogando. Pelo grupo 6, o São Bento lidera com 6 pontos. Em segundo vem o São José com 5. Em terceiro, Comercial com 5 também. Em quarto, o Internacional de Bebedouro com 4 pontos. Como faltam também 2 rodadas, o Internacional, que é o último, pode aí chegar até 10 pontos, portanto se classificaria com folga os 4 times aí com chances ainda de classificação. Pelo grupo 7, o único grupo que já tem uma equipe eliminada é a Ferroviária. A Ferroviária, que ficou em quarto aí com nenhum ponto, pode até vencer as 2 partidas que resta, porém só chegaria a 6 pontos, que é a quantidade de pontos que tem o terceiro colocado, o Independente, e não alcançaria no mínimo aí a Votuporanguense, que já é o segundo lugar com 7 pontos. Em primeiro, o Atlético Sorocaba com 10. Portanto, rodada que vale muito para a Votuporanguense. Enfrentará o Independente. Se vencer, chega a 10 e estará classificado também para a próxima fase. E o Atlético Sorocaba, só mesmo com um desleixo de sua equipe para perder essa classificação para a próxima fase, pois lidera com 10, faltando 2 jogos, um empate já garante a equipe na próxima fase. Portanto, estas são as classificações da Copa Paulista. Também vamos lembrar vocês no decorrer da semana os jogos que teremos e também quando tiver passaremos as novas classificações. Este foi o nosso programa Jornada Esportiva de hoje, da segunda. Desejamos a você aí de casa uma ótima semana, uma semana que começou quente, aí, muito calor, mas que seja abençoada por Deus aí. E
quarta-feira possamos estar novamente juntos. Obrigado pela sua audiência e até quarta, se Deus quiser. Até lá.